Mas vejam bem, a mensagem é positiva, viu? Tá, ótimo. Essa é uma pesquisa interessante. Não, eu vou dizer por que é positivo. Essa pesquisa interessante foi realizada por um professor, um grande colega meu da UFMG, o Fernando Filgueira. Ele é do Departamento de Ciência Política, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele faz essa pesquisa lá com frequência. Essa aqui é de 2008, tem até uma mais atual, mas não deu tempo de eu colocar. Volta só uma. Volta. Ele pega situações do dia a dia e faz uma pesquisa com a sociedade. E aí nós vamos verificar aquilo que eu falei um pouquinho. Às vezes aquele pequeno desvio de conduta que a gente acha normal, ele é um meio caminho para a corrupção. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: em algumas situações é bobagem a pessoa não entrar no esquema de corrupção, pois se ela não entrar, outro entra. 30% dos brasileiros acham que isso é verdade. Qualquer um pode ser corrompido, dependendo do preço que for pago ou da pressão que for feita. 39% dos brasileiros consideram também isso uma verdade. Corrupção e honestidade vêm de berço. Ou a pessoa é corrupta ou não é. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Né? Todos nós temos uma tendência a desvios de conduta. Só que uns têm que terem princípios éticos mais presentes, por terem maior medo de uma eventual penalidade, né? Enxergarem a coisa pública de uma outra forma, não vão por esse caminho. Agora, achar que o ser humano é bonzinho e alguns são maus, já nascem assim, é um erro. É um erro. E, no entanto, isso é verdade para 55% dos brasileiros. Algumas coisas podem ser um pouco erradas, mas não corruptas, como, por exemplo, sonegar algum imposto quando ele é caro demais. No último protesto que teve aí, teve um cartaz, eu até coloco em algumas apresentações minhas, que um cidadão falou assim, com um cartaz na mão: sonegar é a minha defesa, pelo meu direito de não pagar os impostos. A pessoa que vai para a rua e não tem vergonha de andar com um cartaz desse, no mínimo, enxerga a coisa às avessas. 73% dos brasileiros acham que não é problema sonegar imposto. Isso é uma clara visão, isso dá uma clara ideia de como nós, em geral, quando eu falo nós, incluo. Aqui não tem ninguém, né, modelo de moralidade, de ética, não. Você detesta isso, gente. O Brasil não precisa de heróis. Agora, acha aparecer um monte de herói aí. Cuidado com os heróis, viu? 3 em cada 4 brasileiros acham que, de fato, sonegar impostos não tem problema. Ora, temos que lembrar que sonegar um imposto é mais ou menos a mesma coisa do que desviar dinheiro público. É mais ou menos a mesma coisa. Vamos sempre lembrar disso. O conceito de honestidade é relativo, depende da situação. Metade da nossa sociedade acha que isso é verdade. Não tem o jeito de fazer política sem um pouco de corrupção. 31%. Se estiver necessitado de um político oferecer benefício em troca de voto, não está errado a pessoa aceitar. 26%. Dar dinheiro para um guarda para escapar de uma multa não chega a ser um ato corrupto. 1 em cada 4 brasileiros acha que isso não é corrupção. Só que vocês têm uma ideia de como nós, de fato, precisamos trabalhar nas escolas, precisamos trabalhar conscientizando a sociedade, precisamos reconquistar a confiança da sociedade, porque a pesquisa é um retrato. E os nossos políticos nada mais são do que um retrato da nossa sociedade. Uma sociedade que é corrupta vai escolher político corrupto. Em geral. Obviamente que há exceções. Felizmente, há exceções. Eu que trabalho na área há muito tempo, sei que há exceções. Felizmente, poucas, mas há. E aí, essa chave é muito interessante, o camarada dá o dinheiro para o guarda, faz o gato na TV a cabo, compra o DVD pirata, bebe dirigindo, o gato na verdade, o gato na luz. E abre o jornal e pergunta: de onde sai tanto político safado? Daí mesmo. Se nós verificarmos como então o mundo enxerga a corrupção, até o início da década de 90, essa percepção que hoje a gente viu que está muito presente aqui, era uma coisa disseminada, inclusive entre os estudiosos do tema. As pessoas achavam que a corrupção era uma questão cultural. A partir da década de 90, principalmente quando os economistas, na verdade isso começou no início da década de 80, alguns economistas destacados começaram a estudar a corrupção e a fazer estudos aprofundados,
e identificaram que a corrupção estava longe de ser um problema cultural. Ela era um problema institucional. Ela é um problema, é um crime racional. Não é emoção, é razão. Por que essas pessoas conseguiram comprovar isso? Porque eles começaram a olhar para os países que tinham menos corrupção. Vamos olhar para o modelo da Suécia. Ora, a Suécia tem pouquíssima corrupção. Vocês não têm ideia do que é a transparência na Suécia. Vocês não têm ideia do que é a transparência na Suécia. O cidadão lá, ele não precisa ter mecanismo de controle entre as eleições. Porque qual é o principal mecanismo de controle que o cidadão tem à sua disposição? O voto. Que nós, aliás, usamos muito mal. Mas é o principal mecanismo. É o jeito de tirar o cara que não serve. Lá a democracia é tão avançada que eles não precisam ter isso que nós estamos discutindo aqui, participar durante as eleições, porque não serviu, não troca. Os políticos, por sua vez, têm privilégios extremamente restritos, ou quase nenhum privilégio. Né? Não tem carro oficial, os deputados, os ministros, não tem carro oficial, né? Vão de metrô ao trabalho, etc, etc. Então, é uma sociedade. E aí, vamos olhar o que acontece na Suécia. Um caso de corrupção, quando existe, a penalidade é exemplar. O modelo americano, se a gente olhar para os Estados Unidos, eles não têm dó nem piedade. Esse caso da FIFA agora, eles estão tão avançados na luta contra a corrupção, que os caras foram lá na Suíça prender os dirigentes da FIFA, minha gente. Foram outro país. Vocês já pensaram o que é isso? Um órgão de investigação ir a outro país, prender pessoas de outros países em outro país. Tamanho é o avanço. E aí, evidentemente, que a pessoa começa a pensar duas vezes. Vocês sabem como é que é a lei? Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra lá no governo americano, lá em Washington, sobre o pregão eletrônico. O pregão eletrônico do Brasil tinha que criar, vamos lá apresentar tudo orgulhoso, não, gera economia. E os caras riram da minha cara. Quer dizer que vocês compram só olhando para o preço e a qualidade. Vocês sabem como é que é nos Estados Unidos? É liberdade total para a gente público. Agora, dá uma bobeada. Não compra o que é melhor para o poder público para você ver o que acontece. É diferente. Aqui no Brasil a gente começa a criar controle. Né? Controle, regra. O Estado vai ficando mais ineficiente. Regra. E não adianta. Porque o corrupto é altamente criativo. Ele vai dar um jeitinho, ele vai dar uma... Quanto mais regra, tá difícil, demora, aí eu abro assim uma informação para um, não abro para outro. Então, a partir dos anos 90, essa concepção mudou. Isso vai ser importante. Quando a gente falar aqui de participação popular, a gente vai verificar, nós vamos verificar exatamente que essa mudança é uma mudança importante. Porque teve um pesquisador americano que ele criou até uma fórmula matemática para medir a corrupção. E essa fórmula é clássica. E nós vamos verificar por que nós estamos tão ruins olhando para a fórmula. Daqui a pouco a gente vai... Vamos ver um pouquinho do que acontece na verdade. Eu sei que muitos de vocês têm experiência com corrupção. Vou mostrar aqui alguns casos reais. Experiência na cidade, né? Tem, mas acho que tem. A cidade, você tem um prefeito caçado, Não digo experiência própria da pessoa se corromper, não. Experiência de enxergar a corrupção, de ser achacado, o camarada que você votou ter sido caçado, etc. A experiência de ter pago propina ou não. Vamos ver, por favor. Então vamos ver um pouquinho o que acontece no Brasil, alguns casos reais que ilustram muito bem o que acontece. Eu selecionei alguma coisa no princípio aqui, para verificar como que a coisa é feita. Pode avançar. Essas são algumas das principais operações que foram realizadas de combate à corrupção ao longo dos últimos 10 anos. Tem outras mais, mas são quase 150 operações, a maior parte delas em municípios brasileiros, outras maiores, como é o caso da Lava Jato, o caso da Mecator, lá de São Paulo, que vai coordenar. Tem os nomes que sempre estão muito danando. Criar o nome é sempre uma tarefa. Vassoura de Bruxa, divide prefeituras na região de Ilhéus, na Bahia, e lá tem a questão da vassoura de bruxa, que é uma praga do cacau. Então Mecator, que foi essa nossa lá de São Paulo. Mecator é um verme que impede o corpo de
de absorver nutrientes. E eram fiscais da Receita que impediam... vamos lá. Guabiru eram prefeitos roubando merenda lá em Alagoas. Guabiru é uma ratazana, lá no Norte, no Nordeste, o pessoal chama ratazana de Guabiru. Tem mil nomes aí, que a gente... Sanguessuga era a máfia das ambulâncias, navalha porque tinha que cortar na própria carne, tinha muita gente da própria Polícia Federal envolvida. Os nomes são os nomes mais sempre mentirosos. E os nomes são importantes porque eles dão uma identidade à operação. Essas operações, gente, eu tive a oportunidade de participar de muitas delas, elas são conduzidas com enorme profissionalismo pelos órgãos do Estado brasileiro. Elas envolvem sempre vários órgãos, 3, 4 órgãos. Nós já fizemos operações que são em outros estados, no Norte, no Nordeste, que os nossos servidores sequer sabem para onde estão indo. A gente liga para o servidor, no dia anterior, arrume a mala, às 5 horas esteja no hangar da Polícia Federal no aeroporto do Brasil. O camarada vai e não sabe nem para onde está indo para não ter risco de vazamento. Só vai descobrir quando chega. Não sabe nem o que está... Só vai saber na hora. Aí a gente tem sempre um briefing antes da operação. Normalmente vamos muito cedo, né? Porque sempre para evitar que as pessoas saiam. E devo confessar que sempre é um prazer especial pegar o sujeito de pijama. Evidentemente que há todo cuidado para evitar que não haja excesso. Já ocorreram excessos, já houve excesso, como se diz, já houve problemas, nunca é trivial entrar na casa de uma pessoa, fazer uma busca de apreensão, fazer uma prisão, né? Sempre muito triste. Há pessoas que sequer suportam essa... Os colegas já passaram mal, crianças chorando, mulheres chorando, é sempre uma situação muito delicada. Mas essas operações, elas têm um papel muito importante na questão da prevenção. E o fato, a gente vê muita crítica, aparece no jornal, a questão da algema, mas elas têm um efeito importante para dissuadir novos casos. Sem dúvida, o corrupto começa a ficar um pouco mais de medo, né? Ninguém quer ter a Polícia Federal batendo na sua porta às 6 horas da manhã. Os vizinhos vão ver, sempre é muito chato. Vão abrir gaveta, vão abrir cofre, vão levar coisas, vão levar computadores, levar bens. Nunca é muito... sempre incomoda a quem tem problemas. Então ela tem um papel, sim, preventivo importante.